Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marco Assis. Eu estou aqui para falar para vocês sobre essa primeira aula, a aula inaugural do curso Relacionamento com Clientes 2.0. É o primeiro curso da agência Samba Digital. Nós estamos disponibilizando esse curso para você de maneira totalmente gratuita. Nós vamos trocar muitas informações durante as aulas. Eu quero ouvir muito a tua opinião, os teus comentários. Eu quero também ouvir a tua experiência. Com certeza, principalmente você que trabalha com vendas, com certeza você tem muita coisa para acrescentar nesse curso e eu quero ouvir o seu comentário, quero ler o seu comentário. E um detalhe, se você comentar, o que você comentar nas redes sociais ou pelo nosso site, o site da agência Samba Digital, sambadigital.net, ou no meu blog, marcoassis.com, nós vamos publicar esse comentário seu, claro, você autorizando, ele vai ser publicado com certeza. Certo? Eu quero muito ouvir sua opinião. Isso é muito sério. Quero muito ouvir sua opinião. Esse curso é um curso feito de um vendedor para outros vendedores. Ele vai mostrar algumas técnicas que talvez você conheça, mas a aplicação delas de uma maneira diferente. E ele vai se desenvolver com o tempo. Essa é a primeira aula. Nós vamos mostrar algumas coisas aqui para você. Você está vendo aí na tela a apresentação desse curso. O que nós vamos ver na aula de hoje, então? Nós vamos ver esses tópicos que vocês estão vendo aí no quadro, a lousa, vamos dizer assim. Nós vamos entender o que é quebra de padrões. O que seria uma quebra de padrão? Nesse caso, nós estamos nos referindo aqui à maneira de pensar, certo? É muito importante para que eu consiga ter sucesso para tudo, em qualquer tipo de negociação, mas evidentemente também em vendas, eu saiba quebrar padrões. O que eu quero dizer com quebrar padrões? Eu vou falar isso para você daqui a pouquinho. Um outro ponto que nós vemos aí, você está vendo aí na lousa escrito, o que está envolvido em relacionamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento de maneira geral. O que um relacionamento tem para dar certo? O que é necessário para que um relacionamento funcione, para que evolua, para que vá adiante? E aí nós vamos falar também sobre a aplicação desses mesmos princípios para o relacionamento entre empresa vendedora e uma empresa ou pessoa física compradora. Nós vamos entender isso. Depois nós vamos ver aí, você está vendo aí, relacionamento versus vendas. Nós vamos ver como que é importante ou o que tem a ver você se relacionar bem com o seu cliente com as vendas que você vai fazer, o que você precisa fazer todo dia, todo mês. Nós vamos entender isso. O que é relacionamento com clientes 2.0? Nós vamos entender o que eu quero dizer com esse princípio, ou com esse nome. Cliente 2.0, já existe esse termo. Relacionamento com cliente 2.0 é uma outra coisa. Que, na verdade, tem tudo a ver com cliente 2.0 também. Tá? Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. E as 3 ações do relacionamento com clientes 2.0. Quais são essas 3 ações? Você está vendo que elas estão escritas aí. Primeira impressão, ou primeiro relacionamento, ações sociais e ações de retenção. Você vai ver que são coisas simples, é um conjunto de ações que você vai fazer, você vai aumentar, você vai melhorar o seu relacionamento com o seu cliente e com isso você vai melhorar as suas vendas também. Bom, então nós vamos falar primeiramente sobre quebra de padrões. Bom, existem, conforme você está lendo aí, pensamentos pré-formatados em todas as pessoas. Agora, o que eu quero dizer com pensamento pré-formatado? Significa que todos nós temos um pensamento, temos um padrão de pensamento. Por exemplo, conforme eu pergunto para você aí, faço 3 perguntas. Você já sabe como você vai reagir se alguém te oferecer um sorvete de quiabo. Se você não gosta de quiabo, que é o meu caso, você já sabe, pode ser que você saiba que você vai fazer uma cara feia, pode ser que você saiba a maneira que você vai responder, com que palavras você vai responder. Você tem um padrão de resposta. Por exemplo, se alguém pergunta sobre o seu time de futebol, se você gosta de futebol, isso é um assunto que dá muita polêmica, na verdade. Agora, não importa qual que é o seu time, ou até mesmo se você nem gosta de futebol, você já tem um padrão de resposta. Por exemplo, se você não gosta de futebol, provavelmente você vai dizer com ênfase que você realmente não gosta de futebol. Não é tua praia, você não gosta disso. Um vendedor, agora, aplicando já para o que interessa para nós, vamos dizer assim. Quando você está numa loja, ou quando você está sendo atendido na tua empresa por um vendedor, você já percebeu que todos nós somos condicionados a dizer certas frases, como essa que está aí no quadro verde? O vendedor ele diz, posso ajudar? E você o que diz? Estou só olhando. Quais são algumas outras frases que são padrões de pensamento ou padrões de ação
que todos nós temos ou que a maioria das pessoas tem. Por exemplo, você ouviu de um cliente a seguinte frase: olha, eu vou pensar e qualquer coisa eu te ligo. Você já ouviu isso? Bom, isso é um padrão de pensamento. Essa frase já está programada na cabeça do cliente e ele vai disparar ela assim que alguma coisa servir de gatilho para que ele fale essa frase. Por exemplo, assim que o cliente se sentir ameaçado, entre aspas, pelo vendedor com uma proposta de venda, ele usa isso para se defender. Ele já tem as suas defesas prontas, já tem as suas frases prontas. E isso são padrões que nós precisamos de quebrar. Eu postei hoje no meu blog um artigo falando sobre quebra de padrões. Ele comenta algo que aconteceu bem interessante na minha vida profissional e eu comentei lá. Eu vou contar aqui para vocês para explicar melhor, exemplificar melhor na prática como funciona quebrar padrões. Já faz muitos anos eu trabalhava como vendedor externo numa empresa que hoje não existe mais e nós visitamos empresas e pessoas físicas. Era puxado, bem puxado esse emprego. Mas eu estava começando com vendas externas, estava curioso e eu queria aprender, queria fazer. Bom, o que aconteceu? O meu supervisor, ele era fantástico, foi um excelente professor. O que ele fez foi ensinar para todos nós várias lições. Uma delas foi essa. Nós somos uma outra cidade para vender lá, vamos fazer uma ação de vendas em uma certa cidade, o supervisor e a equipe dele, eu estava no meio. Somos com o carro dele, no carro dele. Aí cada um foi para um lado, foi para uma empresa, ele deixou cada um mais ou menos próximo às suas visitas, e no final do dia ele ia buscar a gente. Bom, o que aconteceu foi que no final desse dia, ele buscou todos nós menos um. E a gente, de certa forma, estava procurando essa pessoa nesse momento. Já era final do dia, já estava no fim da tarde, e nós estávamos já quase pensando o que a gente podia fazer, porque ele não atendia o celular. E nesse momento, a gente passou por uma blitz especial. Não necessariamente uma blitz, mas tinha um guarda ali, tinha um policial com uma viatura, tinha 2 policiais ali com uma viatura, parando carros. E ele fez sinal para o meu supervisor para parar o carro também. E nesse momento, o meu supervisor percebeu que ninguém estava usando cinto de segurança. Ninguém estava de cinto. Não tinha ninguém de cinto aí. Então, o que ele fez? Ele estacionou rapidamente o carro dele, onde estava o policial. Ele parou ali, abriu a janela e falou o seguinte, mais ou menos, para o policial. Falou assim, cumprimentou ele, boa tarde. Capitão, por favor, nós estamos procurando uma pessoa aqui da nossa equipe. Nós não somos daqui, nós somos de Ribeirão Preto. E nós estamos procurando essa pessoa. A gente não sabe mais o que fazer, porque a gente não é daqui. E eu queria saber o que a gente pode fazer para encontrar ele, porque eu estou muito preocupado já. Eu sou supervisor dele e eu sou responsável por esse pessoal. Eu estou preocupado, o que eu faço? Aí o policial ele deu dicas, mostrou preocupado. Ele falou assim: olha, procura mais um pouco, se vocês não encontrarem, volta aqui que a gente vai ajudar vocês e tudo mais. E a gente se despediu e foi embora. E o cinto? E a questão do cinto de segurança? Por que o policial parou a gente? Ele não pediu nem os documentos do meu supervisor. Depois, já na estrada, a gente encontrou o nosso colega, o supervisor, ele explicou para nós o que tinha acontecido ali. E ele fez questão de ensinar a gente esse detalhe da quebra de padrão. Ele disse o seguinte, pessoal, vocês viram por que aquele guarda, aquele policial, não multou a gente? Eu vi que ele parou, ele fez sinal para eu parar. Mas quando eu abordei ele primeiro, ele não soube o que fazer. Eu quebrei o padrão dele. Porque a polícia militar é treinada para abordar. Não é treinada para ser abordado. Como eu fiz ao contrário, eu que abordei ele acabou esquecendo o que ia fazer. E nem me multou, nem pediu documento, nem nada. No final das contas, era ele que estava me ajudando. Era ele que estava, de certa forma, me servindo, não eu a ele. E isso quer dizer o seguinte, que todos nós temos um padrão, somos ensinados alguns desde pequeno ou desde certo momento da nossa vida, a seguir um certo padrão, um padrão de pensamento, uma forma de raciocinar. E sempre que alguém entra na nossa vida e quebra esse padrão, de certa forma, nós ficamos sem saber como reagir. E é justamente nesse momento que nós ficamos mais abertos a aceitar ideias novas, para criar novos padrões. E é exatamente isso que nós temos que fazer em vendas. Tentar quebrar esses padrões. Quando você quebra o padrão, um novo slide está indo até para você, outra pessoa conhece, você tem mais facilidade de conseguir usar os seus argumentos. Uma vez que você consiga quebrar o padrão do pensamento do teu cliente, quebrar aquele padrão,
e vai começar a aceitar os seus argumentos. Os seus argumentos vão ficar poderosos para esse cliente. Você vai conseguir entrar na cabeça dele de maneira positiva e conseguir mostrar para ele que o que você está oferecendo realmente vai ser útil para ele. E vai se desarmar. Vai desarmar de esses argumentos negativos ou defensivos que ele tenha contra qualquer vendedor. Certo? Então, o segredo é, conforme diz aí, fazer diferente. Só que fazer diferente sem parecer maluco. Certo? Você não vai chegar para o seu cliente virando piruleta, saindo, fazendo acrobacia, pega a sua pasta, faz uma acrobacia. Não é isso. Não é esse tipo de loucura que eu estou falando aqui. Aliás, não é nenhum tipo de loucura. Simplesmente você descobrir formas do seu jeito, e nós vamos falar durante o curso todo sobre isso, sobre quebra de padrões, e nós vamos descobrir formas de quebrar o padrão que o seu cliente tem hoje para que você possa entrar na mente dele com a tua argumentação, com o seu argumento de venda, para que ele seja poderoso, ele funcione realmente. Bom, então o que nós precisamos para quebrar um padrão? O que é necessário? Primeiramente, nós precisamos de usar uma outra forma de se expressar, nos expressar de uma maneira diferente, de uma maneira que não seja convencional, ou pelo menos que não seja igual ao que todo mundo faz, certo? Sem parecer maluco, como eu disse no slide anterior. Nós precisamos agir de maneira diferenciada e de maneira agradável. O grande segredo é você sempre parecer um não vendedor. Que você pareça uma pessoa que está ali, não importa se você está visitando o seu cliente ou se é o cliente que vai até você. Isso não vem ao caso. Você precisa tratar o seu cliente como se ele fosse uma pessoa que você já conhece. Inclusive como se fosse uma pessoa que ele já conhece. Quebrar os padrões, as frases prontas, slogan, refrão que todo mundo fala. Esqueça isso, certo? Então você precisa personalizar sempre. Cada cliente tem um nome, tem uma maneira de agir, tem uma forma de ser, tem uma forma diferente de pensar. E nós precisamos entender qual é essa forma, respeitá-la e nos adaptar a ela. Isso é importante. E nós vamos falar melhor, como comentei aí, sobre quebra de padrões no futuro. Nós vamos falar sobre como, na prática, quebrar padrões de pensamento do cliente para poder introduzir nossa argumentação. Bom, agora, o que está envolvido em um relacionamento? Aqui eu estou falando sobre relacionamento como um todo, qualquer relacionamento. Bom, de acordo com a Wikipédia, acho que a biblioteca, não é nem a biblioteca, mas a enciclopédia online mais famosa do mundo, né? Com certeza, milhares, milhões de artigos aí, em várias línguas, centenas de línguas, na verdade, ela diz em português que relacionamento entre as pessoas é a forma como elas se tratam e se comunicam. E isso está no texto da Wikipédia, certo? Eu copiei e colei aí diretamente da Wikipédia. Quando os indivíduos se comunicam bem e gostam de fazer isso, diz que há um bom relacionamento entre as partes. Então, bom relacionamento é quando existe boa comunicação, veja só, boa comunicação e o parágrafo anterior, tratar-se bem. Então, só aí nós já entendemos que atender bem não é o mesmo que tratar bem, certo? Nós precisamos tratar bem e nos comunicar corretamente. Quando existe uma boa comunicação, a coisa funciona. Agora, aqui eu listei 5 pontos que nos ajudam a entender como que o relacionamento funciona quando ele vai bem. Ele vai bem quando ele tem esses 5 pontos aqui. Relacionamento qualquer, amizade, um relacionamento romântico e um relacionamento comercial. Não importa, certo? Então são esses 5 pontos que você está vendo aí. Comunicação efetiva, então tem que comunicar. Eu tive uma professora de comunicação empresarial na faculdade que ela, toda vez que se falava a palavra comunicação, ela fazia questão de dar sempre a mesma explicação, sempre falava a mesma coisa. Ela pegava a palavra, escrevia a palavra comunicação, e aí fazia um risco no meio, dividindo a palavra em 2 partes, em comum e comunicação. Aí ela queria dizer o seguinte, que comunicação é uma ação em comum, ou seja, as 2 partes estão se falando. Um fala, outro escuta e transmite uma resposta e o outro recebe. Então é ouvir e escutar bem. Então é muito importante. Compreensão entre as partes. Com certeza quem se comunica bem vai se compreender melhor, vai entender os motivos de certas atitudes, por exemplo. Vai ser mais tolerante, vai entender que nós somos imperfeitos e vai tolerar certas falhas. Isso é muito importante em vendas, em tudo, né? O 4º ponto, confiança. Ele vai ter confiança. Se tem tolerância e compreensão, ele confia. E olha, a confiança é um dos pilares para você conseguir fazer vendas. Confiança.
E uma coisa que é fundamental para que um relacionamento seja bom, seja intenso, é o contato constante. Contato constante. Constante. Aí nós pensamos assim, eu tenho um amigo que eu não vejo há mais de 2 anos. Vocês ainda são amigos. Mas aquele relacionamento forte que vocês teriam se estivessem se vendo sempre, ele não existe mais. Ele não é tão forte assim mais. A menos que vocês mantenham a comunicação. Aí, que bom que existem as redes sociais, que existe a internet, telefone, e a gente pode manter um relacionamento, se falar praticamente todos os dias com as pessoas que a gente gosta, não é verdade? Agora, comercialmente falando, é a mesma coisa. O relacionamento comercial funciona da mesma forma. Comunicação efetiva, nós vamos ouvir e escutar bem o nosso cliente. Ouvir mesmo e escutar mesmo. Às vezes nós estamos falando um monte de coisas do cliente e não fala nada. Está quietinho. Até o silêncio nos diz alguma coisa. Por que será que ele está tão calado? Será que o jeito dele é esse? Ele não é muito de falar? Ou será que ele não está gostando do que está ouvindo? Aí nessa hora nós temos que fazer alguma coisa para tirar dele alguma informação. Certo? Nós vamos falar sobre comunicação efetiva mais especificamente dentro de um dos tópicos desse curso. Mas é muito importante nós eliminarmos o que se diz na teoria de ruídos, que é quando você está tentando conversar com alguém e tem barulho, tem um barulho que você está tentando conversar, provavelmente você não vai ouvir bem o que outra pessoa está falando. Esse ruído atrapalha a comunicação. Certo? E isso se fala isso em teoria e, evidentemente, na prática também. Então, esse ruído pode ser alguma coisa que está errado na comunicação entre vocês dois. Certo? Então, o que é errado? Será que ele está entendendo o que você está dizendo? Ou será que você está entendendo o que ele está querendo te mostrar com o silêncio dele? Então, um dos pontos é esse. Compreensão entre as partes. Você precisa entender o porquê o seu cliente age de certa forma, para que ele também possa entender você, o seu lado. A tolerância. Quando esse ponto da tolerância, talvez o cliente, você fala, mas o cliente vai me tolerar? Eu tenho que aguentar ele. Mas não é bem assim. É verdade que você tem que aguentar todo tipo de cliente, né? Cliente que você goste e cliente que talvez você não tenha tanta afinidade assim. Só que quando você tem um bom relacionamento com todos eles, existe uma tolerância das duas partes. Tanto você vai tolerar o jeito de ser do seu cliente, que talvez não seja como você gostaria, como ele também vai tolerar certos erros da sua parte. Por exemplo, atraso num pedido, ou atraso na entrega de um pedido, vamos dizer assim, alguma falha no processo da venda que aconteça, ele vai acabar tolerando, desde que exista todos esses pontos aí, comunicação, compreensão, confiança, certo? Confiança é base de qualquer relacionamento. A base é a confiança. Se não existe confiança, não tem relacionamento, certo? Isso é básico. Nós vamos trabalhar muito esse ponto durante esse curso. Como conseguir ganhar a confiança do nosso cliente. Nós vamos ver muito isso. E o ponto 5, contato constante. Nós vamos entender aqui como usar certas ferramentas para ter contato constante com o nosso cliente. E aqui, o que eu quero dizer com contato constante não é aquele contato para tentar vender. Ligar, por exemplo, mandar e-mails ou ter um contato de alguma outra forma, simplesmente para oferecer produtos. Você não vai fazer isso. Nós vamos entender como funciona esse processo para que você mantenha o contato constante com o seu cliente sem você parecer um chato. Certo? Você vai cultivar relacionamento com o seu cliente. Tenha cuidado com isso, certo? Mas a ideia é essa. Contato constante. Falando um pouquinho sobre relacionamento e vendas. Qual é a relação que existe entre essas duas coisas? Total. Quanto melhor for o relacionamento com uma pessoa, mais vai haver confiança. Tem mais confiança, mais forte e poderoso é o nosso argumento. Você já quebrou um padrão, se você conseguiu quebrar o padrão de pensamento do seu cliente, você conquistou a confiança dele, o seu argumento tem um peso devastador. Você vai conseguir convencer o seu cliente a comprar qualquer coisa que ele precise. O fato é que ele vai comprar esse item que ele precisa com você e não com outro, porque ele confia em você. Essa é a diferença. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre confiança. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem e que vocês vamos raciocinar sobre ela, sobre confiança. Bom, esse sujeito maluco que está na bicicleta aí, pendurado, bicicleta sem guidão, veja que maluco que ele é. E nesse momento está tentando quebrar um recorde mundial de travessia, uma corda bamba com bicicleta. Não sabia que existia isso, mas existe, gente, existe. Ele conseguiu quebrar esse recorde. Bom, imagine então que você está presenciando essa cena. Esse camarada aí passou já com a bicicleta de um lado para o outro,
do outro para um, de um lado para o outro, já fez várias voltas aí na corda com a bicicleta, certo? Aí alguém pergunta para você, um assistente desse rapaz aí pergunta para você, e aí, o que você achou da apresentação dele? Aí você fala, ótimo, maravilhosa, esse rapaz é incrível, como pode fazer isso? Parece que ele não está fazendo força nenhuma para fazer, que coisa incrível. Aí o assistente fala assim, bom, ele vai se apresentar mais uma vez, você não gostaria de participar? Eu como? Agora ele vai ele vai passar com a bicicleta com um outro banco, um banco de carona atrás, e ele quer saber se você topa subir no banco com ele. Você iria no banco? Você subiria nessa bicicleta aqui com esse rapaz e passaria a corda bamba? Esse é o ponto. Por aí, você notou o nível de confiança que é necessário para se fazer uma coisa absurda. Porque nós não somos equilibristas. Eu acredito que você não seja equilibrista. Eu sou. Eu acredito que você não seja bom em se equilibrar na corda bamba. Mas se você confiasse 100%, 100%, 100% nesse rapaz aí da foto, provavelmente você aceitaria. Se você tivesse a certeza absoluta de que tudo vai dar certo, provavelmente você aceitaria. Isso é nível de confiança. Só de ver uma apresentação de um artista não faz com que a gente confie nele plenamente, que ele seja bom, que ele seja falido. Mas talvez se você fizesse parte da equipe desse rapaz aí, você visse ele treinando todos os dias por vários anos, pode ser que você toparia participar de alguma apresentação dele de alguma forma. Não estou dizendo necessariamente sentado aí na bicicleta. Loucura isso, né? Mas você confiaria nele. Então isso é confiança. Isso é confiança. Bom, então falando sobre confiança. Quem confia plenamente aceita novas ideias mais facilmente. Aceita desafios. Você topa tudo porque você confia na pessoa. Você sabe que ele não vai falhar com você porque ele já provou isso. Então, se nós temos a confiança do nosso cliente, nós temos 50% da venda feita. Simplesmente assim. E se você tem a confiança do seu cliente e você mantém um relacionamento com ele constante, eu não estou dizendo todos os dias, mas é isso que eu quero dizer. Nós vamos ver depois o que eu quero dizer com relacionamento constante. Mas se você junta aqueles 5 fatores que nós vimos sobre relacionamento e reforça a sua confiança, você tem 50% só da confiança. Se você tem os outros, você vai ter 80% de chance de fechar. E isso se o seu cliente precisa mesmo do produto. A decisão da escolha é de 80% para o seu lado. Certo? Agora, relacionamento 2.0. Nós vamos falar um pouquinho, dar uma pincelada sobre o que é isso. Bom, relacionamento 2.0, eu estou me referindo aqui a um conjunto de ações que se faz para conquistar a confiança do cliente. Certo? Envolve muito mais do que tratar bem. Tratar bem não é o mesmo que atender bem. Nós vamos falar muito sobre isso. A diferença entre tratar bem e atender bem. E é necessário que exista um interesse de verdade no cliente. Então, você como vendedor, você tem uma meta financeira para cumprir todos os meses. Você tem que cumprir isso. Você sabe que precisa cumprir isso. Mas você precisa ver o seu cliente como ele é, uma pessoa. Mesmo que seja uma empresa, quem atende, a empresa não fala. Quem fala são pessoas que estão dentro. Você precisa mostrar interesse de verdade nessa pessoa, nesse comprador. E esse interesse não é saber se a mãe dele está bem, como é que faz as crianças, não é bem isso. É interesse no que ele precisa, na necessidade dele, na necessidade da empresa dele, se for o caso. E isso demonstra interesse. E esse tipo de ação, nós vamos cercar esse cliente de todos os lados, através do ambiente comercial, físico, e também no ambiente virtual, por meio da internet. Nós vamos ver ferramentas que você já conhece, algumas que não sei se você já conhece ou não, mas nós vamos falar sobre elas, de maneira que você vai cercar o seu cliente por todos os lados e ele vai passar a ter um bom relacionamento com você. Vocês dois vão ter um bom relacionamento. Um relacionamento 2.0. E esse relacionamento vai trazer muitas vendas para você. Apenas um comentário. Cliente 2.0, existem teoria que diz que o cliente 2.0 é o cliente do século XXI. É aquele que pesquisa pela internet, que compra pela internet, é um cliente mais informado, é um cliente mais exigente. E apesar de o relacionamento 2.0 ele funcionar até melhor o cliente 2.0,
Esse relacionamento 2.0 que nós estamos falando aqui, você pode aplicar as técnicas que você vai aprender com qualquer tipo de cliente. Ele cliente está ligado na internet e um outro cliente não é tão ligado assim, para todo tipo de cliente, certo? Bom, então, quais são, eu já falei no começo dessa aula, mas quais seriam então as 3 ações do relacionamento com clientes 2.0? Ações iniciais ou relacionamento inicial, ações sociais e ações de retenção. Ações iniciais, sociais e de retenção. Tá? Vamos falar sobre elas aqui para você agora. Rapidamente, porque vai haver aulas específicas sobre cada uma dessas ações, certo? Então, a primeira ação, início de relacionamento. Ações iniciais. É o fundamento de um relacionamento. Nessa fase de relacionamento, nós precisamos causar uma boa impressão. Existe aquele dado que diz que a primeira impressão é que fica, na verdade. Então, nós precisamos criar uma boa primeira impressão nesse cliente. Então, se refere à maneira que nós vamos agir no primeiro contato com ele. Nós vamos tentar mostrar interesse genuíno na razão do cliente nos procurar ou em querer saber as necessidades desse cliente, mesmo que nós estamos lá visitando o cliente na empresa dele. É muito importante, nós vamos falar, detalhar essa primeira ação, ou primeiras ações, em aulas futuras. Ações sociais. Ações sociais se refere àquela fase que nós já começamos um relacionamento com o cliente, nós já fizemos uma primeira venda, certo? E agora nós vamos começar a desenvolver, vamos cultivar esse relacionamento. E nós vamos fazer isso de que forma? Com várias ações que eu chamo de ações sociais. Essas ações se referem a ligações, se referem ao uso de e-mail, o uso de e-mail da maneira correta, e se refere a visitas esporádicas, caso você seja um vendedor externo. Então, nessas ações, nós vamos mostrar interesse no cliente. Nós não vamos mostrar interesse em vender, certo? Ações sociais não são para vender. Você não vai ligar para o seu cliente e falar assim: Sr. Manuel, obrigado pela sua compra, eu quero falar para o senhor de um produto fantástico que a nossa empresa lançou, que é blá, 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 e está com preço fenomenal. Tanto. Nada disso. Ações sociais, eu vou detalhar isso na aula específica de ações sociais, mas na verdade se refere à maneira que você trata com o seu cliente, a fim de saber se ele está bem, se ele foi bem atendido, se o produto que ele comprou, o serviço que ele comprou, está funcionando corretamente, no sentido de passar orientações para esse cliente sobre o produto ou serviço que ele comprou. Por exemplo, dicas de conservação, dicas de manutenção, onde ele pode encontrar outras pessoas que tenham comprado o mesmo produto, porque depende do produto, isso é importante. Tá? Dependendo do produto. Eu vou detalhar isso depois, numa aula específica sobre isso. Tá? Mas aqui vale a pena você saber que ações sociais são aquelas ações que servem para cultivar e aumentar o nível de relacionamento entre cliente e vendedor. Certo? Vamos explicar isso detalhadamente para você. As ações de retenção são bem parecidas com as ações sociais, só que a diferença dela é que aí nós vamos, de certa forma, premiar nosso cliente. Como assim premiar? Então nós vamos conceder certo tipo de, não tratamento VIP, nós vamos mostrar que ele é VIP. Através de quê? De descontos diferenciados, se você tiver a sua alçada a fazer isso, oferecer uma promoção específica para aquele cliente. Se você é empresário, você pode criar uma classificação VIP com alguns privilégios especiais. Você vai mostrar para o seu cliente que ele é diferente. Certo? Que já tem relacionamento com você por certo tempo e por causa desse relacionamento que vocês cultivaram, você agora está oferecendo essa vantagem, essas vantagens para o seu cliente. Vantagens que só ele e clientes bem relacionados com você têm o privilégio de ter. E deixe bem claro para ele que ele está ganhando isso graças ao relacionamento que você tem com ele. Nós vamos falar alguns casos aqui bem interessantes sobre isso, tá, que mostram como uma ação de retenção. Retenção por quê? Porque com isso o cliente não vai embora, certo? Ele continua comprando com você. Se ele precisar novamente de um produto parecido com o que ele já comprou, ou um outro produto que ele sabe que você tem, ele vai te procurar. Porque sabe que com você ele tem um relacionamento de confiança, certo? Então, as ações de retenção elas servem para isso, para manter o seu cliente, acorrentar o seu cliente na sua empresa, de certa forma, por assim dizer, certo? Então, nós vamos ter uma aula também sobre ações de retenção. Eu quero que você assista essa aula para saber algumas formas que nós temos para reter o nosso cliente.
certo? Bom, na próxima aula, o que nós vamos ver? Nós vamos falar, como eu prometi, sobre quebra de padrões. Nós vamos entender melhor o que significa esse termo. Eu vou repetir algumas coisas que eu falei aqui. Na verdade, você vai notar que eu repito muitas coisas, mas é porque eu quero que você aprenda. Tá? Então, nós vamos entender aqui o que é quebra de padrões. Nós vamos entender também as ações iniciais de relacionamento. Tá? O que seriam as ações iniciais? Como começar bem um relacionamento com o cliente? Esses são os dois temas da próxima aula. E eu quero que você preste bem atenção em todas as aulas. Em aulas futuras, eu vou, assim como tua aula, eu vou dar uma tarefa para você. Porque o curso é gratuito, você tem como interagir. Eu quero que você interaja comigo, que você faça perguntas. E, na verdade, eu vou começar fazendo perguntas para você. Nós vamos ter tarefas e eu quero que você responda as questões que nós vamos mandar para você que escreveu nesse curso, você deixou o seu nome, seu e-mail. Eu vou mandar para você um formuláriozinho com algumas questões, não nessa aula, mas nas próximas aulas, e eu quero que você responda e quero ver o teu progresso. Eu quero ver que realmente você está aprendendo o conteúdo que nós estamos passando para você. O meu interesse é que você aprenda, certo? O interesse da nossa agência, da agência Samba Digital, é que você aprenda. Eu quero ensinar, quero que você aprenda. Tá bom? No futuro nós vamos ter muito, muito mais informação sobre isso e sobre outros temas relacionados à venda. Bom, pessoal, até a próxima. Muito obrigado pela tua audiência, por você estar nos assistindo. Eu espero que você goste da próxima aula e não perca, ok? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.